Oi, gente! Eu sou a professora Rose e esse é o nosso quarto vídeo do assunto de sistemas lineares. Eu vou só relembrar com vocês o que a gente estudou no último vídeo. A gente começou o estudo dos sistemas lineares 2 por 2, significa que são sistemas lineares que possuem duas equações lineares e possuem duas incógnitas, duas variáveis, tá? São sistemas que a gente só vai ver variável x e y, ou variáveis a e b ou outras letras, tá? Então, a gente utilizou esse exemplo na aula passada, aprendemos os métodos de resolução para a gente encontrar a solução de um sistema linear, né? A solução é qual é o valor de x e o valor de y de um sistema. Então, a gente aprendeu pelos métodos da substituição, o método da adição e o método da comparação, tá? Hoje a gente vai dar seguimento à nossa aula. Eu queria primeiro falar que eu coloquei aqui, ó, sistema linear M por N, porque a gente vai entender que os sistemas lineares podem ser feitos com outras quantidades de equações lineares e com outras quantidades de variáveis também, certo? Então, nesse exemplo daqui, ó, a gente está falando que o M e o N, né? M é sempre, aliás, não é no exemplo, né? Mas M é sempre a quantidade de equação que eu vou ter em um sistema. E N é sempre o número de variáveis, tá? Que eu vou ter em um sistema. Então, nesse exemplo daqui, ó, a gente tem uma equação, um sistema de equações lineares que tem quantas equações? Duas, né? A primeira equação, essa de cima, x mais y igual a 5, e a segunda, essa aqui de baixo. E quantas variáveis a gente tem nesse sistema? Duas também, x e y. Então, a gente pode dizer que é um sistema 2 por 2 também, tá? Nesse daqui de baixo, a gente tem um outro sistema que tem duas equações e quantas variáveis? 1, 2, 3 e 4. X, Y, W e Z, né? Então, a gente tem, ó, um sistema 2 por 4, tá? Com duas equações e 4 variáveis. Nesse sistema daqui, a gente tem um sistema com 3 equações e x, y e z de variáveis. Então, é um sistema 3 por 3, né? E nesse último daqui, a gente tem um sistema com 4 equações, tá? Cada uma dessas daqui é uma equação. E quantas variáveis? A, B, C e D. Então, a gente tem um sistema que a gente pode dizer que ele é 4 por 4, tá? Isso aqui eu tô colocando só pra gente ter uma ideia das diferenças, né? De como a gente pode variar quando a gente encontrar um sistema de equação linear, como elas podem ser variáveis. E aí, quando a gente já fala de uma solução de um sistema, a gente, no vídeo anterior, falou sobre um par ordenado, que é a solução de um sistema, tá? E aí, se vocês verem tripla ordenada, por exemplo, é o mesmo significado, tá? Só que a gente está falando de um sistema que tem 3 variáveis, que a gente não sabe o valor, e depois, né, utilizando um dos métodos que a gente vai aprender hoje nesse vídeo, a gente consegue descobrir se o par, essa tripla ordenada é a solução desse sistema, tá? Ou a gente consegue descobrir a solução do sistema se na questão isso aqui não for dado, certo? Então, aqui, ó, tá dizendo que a tripla ordenada 5, 3 e 2 é a solução do sistema, desse sistema aqui, certo? Vamos só conferir se é mesmo. O que é que significa quando eu vejo 3 números assim, entre parênteses, dizendo que é a solução de um sistema? Significa que esse 5 daqui é o valor de x, que esse 3 é o valor de y e esse 2 é o valor de z, tá? Para eu conferir, basta eu substituir nas equações, em cada uma dessas equações, os valores de x, y e z e ver se realmente as respostas são essas, tá? Então, ó, x, y e z. X mais y mais z igual a 10. Então, x é 5, mais y é 3, mais z é 2. Isso aqui é igual a 10, né? 5 mais 3, 8, mais 2, 10. Então, ok. Vamos para essa segunda aqui, ó. X menos y mais z. X é 5, menos y é 3, mais z é 2. 5 menos 3 é 2, 2 mais 2, 4, ok. E agora na última, x menos y menos z.
x é 5, menos y, que é 3, menos z, que é 2, 5 menos 3 menos 2 é 0, tá? Então, ok, essa tripla ordenada daqui é a solução desse sistema, tá? É só essa forma que a gente verifica se essa solução ela é realmente a solução do sistema, é dessa forma, só substituindo, tá? Na atividade anterior que eu passei para vocês, na primeira questão, era exatamente assim. Dava um valor dessa forma e perguntava se ele era a solução de um sistema, tá? Prosseguindo, a gente vai hoje nesse vídeo aprender um pouco sobre sistemas lineares 3x3, tá? Os sistemas lineares que têm 3 equações lineares e 3 variáveis, x, y e z, geralmente, né? Então, ó, a gente vai aprender o escalonamento, é um dos métodos que a gente utiliza para encontrar a solução de um sistema 3x3, tá? Nesse caso, a gente não usa mais aqueles métodos que a gente aprendeu no vídeo anterior, o de adição, o de comparação, de substituição, certo? Nesse caso, nos sistemas 3x3, a gente usa esse outro método do escalonamento, certo? Antes da gente fazer esse método, aprender a fazer, a gente vai entender um pouco o que é esse método do escalonamento, certo? Esse exemplo aqui, ó, eu tenho um sistema com 3 equações lineares, né? E 3 variáveis x, y, z, que ele está escalonado. A gente diz que ele está escalonado, ou a gente pode dizer também que ele está no formato de escadinha, a gente costuma dizer que está no formato de escadinha, porque a gente pode observar para ele e perceber que na primeira equação a gente tem as 3 variáveis x, y e z. E na segunda equação a gente só vai ter y e z, a gente perdeu um x. Na terceira equação a gente só vai ter z, não tem nem mais o y nem o z. Então esse é um formato de uma equação, de um sistema de equações que está escalonado, tá? Por quê? Porque nesse formato a gente consegue resolver ele com mais facilidade. A gente consegue encontrar quem são esses valores de x, de y e de z com mais facilidade. Como é que a gente resolve? Então a gente sempre começa primeiro com essa equação daqui, que é a que está mais fácil, né? Porque aqui eu consigo encontrar o valor de z. Então, se eu estou dizendo que 2z é igual a 2, o valor de z é igual a 2 dividido por 2, né? Esse 2 aqui que está multiplicando por z, ele passa pelo outro lado, passa para o outro lado dividindo. Então, z é igual a 2 dividido por 2 é 1, né? Então, eu descubro de cara que z é igual a 1 com mais facilidade. Quando eu descubro que z é igual a 1, eu consigo olhar para essa outra equação. Então, olha como eu faço. Eu sempre começo resolvendo a equação de baixo, certo? Porque a equação de baixo é que só tem uma variável e como ela só tem uma, eu consigo descobrir o valor dela com muito mais tranquilidade. Depois que eu descubro o valor da variável z, eu subo e substituo o valor de z nessa equação daqui, que eu encontro o valor de y, certo? Então, ó, eu vou reescrever a equação aqui. Ela diz que 3y menos z é igual a 5. E eu vou substituir o valor de z. Z não é igual a 1. Está dizendo que, então, 3y menos 1 é igual a 5. Se eu quero descobrir quem é y, eu isolo o y. Esse menos 1, ele passa para o lado de cá somando, né? Então, vai se transformar em 6. Se é menos 1, ele vem para cá como mais 1. Então, ele vai se transformar em 6. Eu posso dizer que 3y é igual a 6. Se 3y é igual a 6, quanto é o valor de um y? É igual a 6 dividido por 3, né? Esse 3 daqui, que está multiplicando 3y, ele passa para lá dividindo, certo? E eu descubro que y é igual a 6 dividido por 3 é 2, certo? Então, eu descobri o valor de y aqui. Muito tranquilo, né? E aí, ó, descobrindo o valor de z e de y agora, eu consigo encontrar o valor de x, é o que está faltando, né? Como o x está na primeira equação, na verdade, né? Mas a última que a gente resolve. Então, eu posso vir aqui, ó. Eu vou reescrever a equação, só para facilitar, tá? Pra gente entender. E aí, eu vou reescrevê-la, mas substituindo pelos valores que eu encontrei. Então, aqui é 2y, seria 2 vezes y, só que y é 1, então 2 vezes 1 vai ser igual a 2, né? Então, mantenho. Mais o z. O z não é 2. Eita, gente, desculpa. Aqui seria 2 vezes 2, na verdade.
seria esse daqui, seria 2 vezes 2, porque o valor de y é 2, né? Eu troquei, olhei para o z e falei y. Então, seria 2 vezes 2, e esse valor aqui, na verdade, seria 4, tá? E agora sim, mais z, e o valor de z é 1. Isso aqui tudo é igual a 4. Agora, eu consigo resolver, ó. X mais 4 mais 1 é 5, é igual a 4. Eu quero descobrir o valor de x, então eu mantenho o x sozinho, o 5 vai para o outro lado, já que ele está positivo, ele vai negativo, né? E aqui eu posso dizer que 4 é igual a, x é igual a 4 menos 5, menos 1, certo? Eu tenho 4 e eu perco 5, eu fico com menos 1 negativo, certo? Então, agora sim, eu tenho os valores de x, de y e de z. Eu posso dizer que a solução desse sistema eu posso representar assim ou entre parênteses também, tá? Eu posso dizer que a solução é sempre primeiro o valor de x, depois o valor de y e depois o valor de z, tá? Essa daqui é a solução desse sistema, tá? Vou gravar um outro vídeo. No próximo vídeo a gente vai aprender como a gente faz com as equações, para aprender a escalonar as equações primeiro, para depois responder, ok?